Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Pimalflaumen. Um nome complicado, nome difícil, um jogo que eu nunca vi por aí, né? E que é um jogo que fala de frutas, né? Um jogo bastante simples, muito elegante, do Matthias Cramer, que é o designer do Kraftwagen, que nós já vimos por aqui. No jogo existem aí 9 frutas diferentes, certo? Então, quando você olha, muito bonitas as figuras, né? Você tem aí amoras, você tem groselha branca, né? Vamos mostrar aqui, olha. Isso aqui é uma amora, né? Aí você tem groselha branca, você tem maçã, morango, nós temos aqui cerejas, peras, figos e laranja, né? Além da ameixa. A ameixa, ela configura como se fosse um coringa. Ela não tem nenhum valor, nenhum número aqui, né, nenhuma configuração, mas ela é uma coringa, justamente por causa do nome do jogo, Pflaumen, que é ameixa em alemão, certo? No jogo, cada jogador recebe um número de cartas e vai, como se fosse um jogo de vazas, vai colocar uma carta e ver qual vai ser a ordem que ele vai conseguir ter, né? Se ele vai ser primeiro, segundo, terceiro, enfim. E cada jogador com essa ordem vai poder escolher cartas. Então você vai fazer um set collection, vamos dizer assim. Você vai coletar cartas. E essas cartas, elas podem ser de 2 tipos. Cartas com habilidades especiais, né? Que nós temos 3 habilidades especiais aí. A primeira, você pode jogar essa carta, e aqui em cima está dizendo que você pode pegar a carta de um coleguinha. Então, se você jogou essa carta, você pegou essa carta, na hora de você draftar, você escolhe pegar a carta de alguém. Você pode ainda pegar um cachorro, né? Um cão de guarda, porque aí automaticamente você bota do seu lado e você não pode ser, ninguém pode pegar a carta sua. É uma proteção para esse furto, vamos dizer assim. E outra carta, são 3 cartas pi. As cartas pi é justamente nada mais nada menos do que o número pi, né? 3,14, ou seja, eles vão aumentar o valor da carta na hora que você jogar uma carta, aumenta em 3,14. Se você jogar 2 seguidas, né, juntas, vai aumentar aí 6,28, por exemplo, vai aumentar o valor da carta. Isso é bastante útil e eu vou mostrar como é que funciona no jogo, certo? O outro tipo de carta são as cartas que têm as combinações. E aí você tem combinações simbolizadas por letras, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, A, B, B. O que é isso? Uma trinca e uma dupla, né, de cartas do mesmo tipo, né? 3 cartas de um tipo, de uma fruta, e 2 cartas de outra fruta. Sendo que essa carta, o figo, ele faz parte ou da dupla ou da tripla, certo? Então você tem várias combinações aqui. São 3 eras do jogo. Na primeira era, as combinações são mais simples, né? Então é uma dupla, um trio, né? 3 cartas sendo uma de cada tipo, né? Uma de cada fruta no caso. Aqui na segunda era você tem uma versatilidade muito maior, né? Então você tem 3 iguais, você tem 2 duplas, você tem aí 4 cartas, sendo que são 4 frutas diferentes, né? Uma tripla e uma dupla, né? E lá no final, na terceira era, aí você tem realmente as cartas que valem mais pontos, combinações que valem mais pontos, que são aí 3 duplas no caso, né? Isso vale 15 pontos. A pontuação é variada e o seu objetivo é fazer mais pontos com essas cartas, certo? Então, no primeiro momento, a gente divide as cartas, são retirados um número de cartas aí de acordo com o número de jogadores. Então, para 3 jogadores, nós retiramos as cartas de 19 a 25. São 25 cartas de cada era, né, no caso. Então, tirou aí 19 a 25 e vamos distribuir as cartas para os 3 jogadores aí. Isso. Faltando. Isso mesmo. Bom, o jogador olha a sua mão, escolhe uma carta, coloca na mesa. O outro jogador, a mesma coisa, né? Coloca na mesa. E o terceiro jogador, a mesma coisa, coloca na mesa. Ao mesmo tempo, os jogadores revelam suas cartas. E nós verificamos a numeração, né? Então aqui, 1, 10 e 12. Então, a maior carta é o primeiro lugar. Está aqui, esse aqui recebe o primeiro lugar. O segundo maior é o segundo lugar.
E o terceiro e último está aqui. Como prêmio de consolação, esse cara recebe uma ameixa. Agora ele tem uma ameixa aqui na mesa para poder ajudar, né, o coitado que é o último. Se você só pegar cartas ruins, você ganha uma ameixa. A ameixa é muito importante porque ela faz parte daquelas sequências, ela pode fazer uma dupla, ela pode completar aí sequências interessantes e é uma carta a mais para você combinar. Além disso, em jogo de 5 jogadores, tem objetivos específicos que são juntar 3, 4, 5 ameixas, isso dá uma pontuação maior, certo? Então, esse jogador que é o primeiro, ele escolhe uma das cartas para si, ele pega uma das cartas. Essas cartas aqui não são de ninguém mais, elas foram jogadas. E agora o primeiro jogador escolhe uma para si. Ele vai escolher, por exemplo, essa carta aqui, ó, que é um ABC, né? Um de cada, certo? O segundo jogador vai escolher essa carta mesmo que ele jogou, que também tem são 3 iguais, A. E esse terceiro aqui vai ficar com essa carta 12. Pronto. Resolveu. Isso aqui sai, né? A gente utiliza daqui a pouco. E, de novo, os jogadores vão lá, né, montar suas estratégias, né? Vai colocar aqui uma outra cartinha, esse aqui vai colocar uma cartinha, e esse aqui vai colocar uma cartinha. Muito bem. Essa aqui. Revela-se ao mesmo tempo e, de novo, você tem aquela questão. O primeiro jogador é quem jogou a carta mais alta, 16. O segundo jogador é essa aqui, que é uma 7. E o terceiro é aqui o número 3, ele ganha uma ameixa, né? A ameixa não é uma coisa ruim, né? Você está pegando a ameixa para poder montar estratégias, né? Então o primeiro jogador vai escolher e ele vai pegar aqui, vamos ver aqui, pega a carta dele mesmo, uma sequência AA, né? 2 cartinhas aqui, resolve a vida dele, né? O segundo jogador, ele vai pegar essa carta aqui, por quê? Porque essa carta tem a habilidade de pegar uma carta de outra, né? Então ele vai colocar aqui para ele e vai pegar justamente desse jogador aqui, ele vai pegar uma ameixa, por exemplo, certo? E o terceiro jogador vai ter que pegar essa carta aqui para ele. Esse jogador, nesse momento, ele conseguiu completar aqui uma das sequências, né? Ele tem a sequência AAA, que são 3 cartas iguais. E como eu disse, a ameixa serve como coringa. Então tá aqui, ó, é um coringão, fechou. Ele tem aqui, ele guarda essas cartas, né? Essas cartas dessa pilha não podem ser tomadas, ninguém pode pegar essas cartas, né? Então já é uma proteção aí, e já tem aí 8 pontos garantidos para o final do jogo. E o jogo vai sendo assim, rodada a rodada, acaba a primeira era, essas cartas aqui vão acabar, depois acaba a segunda era, acaba a terceira era, e aí vemos quem é o grande campeão. Então você tem que marcar um pouquinho, ver a hora que você vai jogar uma carta mais baixa, se a sua mão só tem cartas altas, melhor, que você vai sempre ser o primeiro, né? Você vai poder pegar a carta dos outros, vai draftar a melhor carta. Então, várias estratégias são possíveis. Aí, com os jogadores mais experientes, aí o jogo realmente, o bicho pega, né? Um jogo clássico, muito elegante, muito bonito, e só cartas, bastante simples, né? O nosso algo a mais hoje é diversificado, porque esse nome, Pi Mal Pflaumen, ele não quer dizer muita coisa, né? Porque Pflaumen quer dizer ameixa, né? Então a tradução literal seria às vezes ameixa, né? Que é justamente, às vezes você pega uma ameixa. Mas é um trocadilho com uma expressão alemã, Pi Mal Daumen, que quer dizer, no caso, um chute, uma aproximação, justamente o que é o número pi, né? Quando você coloca o número pi junto a uma carta, você tem aí uma carta 10, 10 virou 13,14. Esse 13,14 é justamente o que vai ser suficiente para você ganhar a carta 13. Né? Então, essas cartas pi, elas servem para fazer um pouco desse trocadilho aí. Além disso, essa expressão Pi mal Daumen, e muitas vezes ela é utilizada como alguma coisa muito ligada à matemática, né? Porque alguma coisa perto da regra de ouro. A regra de ouro é uma regra que, vamos dizer assim, simboliza o número de ouro, o número da perfeição, vamos dizer, que é uma criação matemática que explica uma infinitude de fenômenos da natureza. Seria, vamos dizer, a representação matemática da perfeição da natureza, né? Esse número, e aí nós entramos justamente na matemática, nesse jogo, você refere-se um pouco, esse pi refere-se um pouco ao Euler, né? Leonhard Euler, que é justamente um cara que
mexeu com vários números, mexeu com cálculo diferencial, cálculo integral, fez a identidade de Euler, né, que juntamente com o π é um dos números emblemáticos da matemática, né? E a alusão a ele está no parentesco dele com a Maria Sibylla Merian, que é uma artista, que é uma naturista, que é uma entomóloga que mexe com insetos, né? Muito curiosa aí no século XVII. Então, essa mulher, ela fazia muitos desenhos, esses desenhos parecidos com esses daqui, né? Quando você procurar na internet, no Google, sobre essa mulher, você vai ver que os desenhos dela são muito bem feitos, porque ela observava muito a natureza e observava essas relações que existiam. Como entomóloga, está aqui, ó, você tem as 3 etapas aqui do crescimento de uma borboleta. Então, lagarta, a pupa e a borboleta adulta. Então, você tem a expressão matemática explicando diversos fenômenos da natureza através desse número, que é o número, não o π, o φ, que na verdade é o número áureo, é a razão áurea, né, a regra de ouro. E esse número está aí presente na natureza de diversas maneiras. Então, a relação de colmeias, né, que você tem nas colmeias entre as abelhas rainhas e o número de zangões. Você tem as pétalas de rosa, você tem a espiral daquele Nautilus, né? Isso aí é muito associado também à sequência de Fibonacci. E a aplicação disso é diversa, né? Então você tem a Quinta Sinfonia de Beethoven, ela tem o escalonamento do número da perfeição, da razão áurea. A pirâmide de Kelps também. Se você pegar aí, lá atrás, na Grécia Antiga, o Fídias, quando construiu o Partenon, ele está na proporção áurea. Então você tem números esse número bastante cultuado, bastante presente na natureza e em várias criações humanas. O pessoal do marketing, de designer, quando projeta alguma coisa num retângulo, aquele retângulo ali está na proporção áurea, né? Na arte, né, Leonardo da Vinci pinta a Mona Lisa e a proporção do rosto dela é tão agradável que está na proporção áurea. Então tudo isso mistura. Então isso aqui é um riquíssimo exemplo de como você pode fundir, né, coisas, ciências completamente diferentes, como a arte, a matemática, a biologia, né, e essa gracinha aqui, num jogo simples que você lida até com essas sequências que lembram o poker, né? Então um par, 2 pares, quer dizer, você pode trabalhar a probabilidade, mais uma vez a matemática aí, né? Então é muito rico, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, né? Excepcionalmente, amanhã nós não teremos a nossa live, né? Na época de férias, então ainda estamos nos ajustando, mas a partir do próximo episódio, depois do vídeo, no dia seguinte, às 10 horas da noite, nós temos a nossa live para comentar um pouco mais, mas eu vou deixar postado no meu Instagram algumas fotos a respeito dessas cartas aqui, das sequências possíveis, né? Até a próxima!